Semana passada, nos meus stories, eu comentei um pouco a respeito do meu espanto quando eu vi que o mundo da encadernação aqui no Brasil é gigantesco. Não é que é, se tornou gigantesco. E me subiu uma luzinha amarela dizendo: nossa, como que será que está em relação ao scrapbook? Não sei por que cargas d'água, apareceu um vídeo de uma pessoa que eu sigo no YouTube falando a respeito do mesmo tema, no futuro do scrapbook como um todo. O ponto que ela tocou foi que uma empresa grande de lá, chamada Close to My Heart, vai fechar agora em junho ou julho, o que trouxe nela essa decisão de fazer essa reflexão e compartilhar com as pessoas. Você pode assistir o vídeo, eu vou marcar o vídeo aqui para vocês. Tem legenda em inglês, não sei se tem tradução, mas eu vou meio que fazer aqui para vocês essa comparaçãozinha e aí vou dar a ideia geral do que ela falou, mas quero trazer para nossa realidade aqui porque é igual, mas é diferente. No passado, ela trouxe a questão de que havia muitas lojas, uma em cada esquina, o que não é a nossa realidade aqui, vamos combinar, mas que lá para ela, a realidade dela é que havia muitas lojas, havia muitos materiais e que a Golden Era do scrapbook, tipo os anos dourados do scrapbook, foi em torno de 20, vamos dizer 30, mais 20 anos atrás, quando haviam muitas empresas produzindo materiais, onde haviam muitos crops, então as próprias lojas promoviam esses encontros, então as pessoas criavam laços de amizade ali e compartilhavam esse desejo de fazer o scrapbook. O que acontecia também? Antigamente as pessoas imprimiam muito as fotos, então havia material ali disponível e principalmente por temas, né? Então assim, ia na formatura, no casamento, no batizado, então esses temas festivos haviam sempre fotos e aí essas fotos precisavam ser guardadas. E aí o scrapbook começou a tomar conta ali, virar meio que uma febre. Como a gente é um país pobre, de terceiro mundo, as coisas não chegaram aqui no mesmo tempo, né? Levou-se mais tempo para chegar aqui no nosso país. Tanto é que as pessoas que fazem scrapbook há mais de 20 anos aqui no país, eu tenho certeza que aprenderam lá fora, traziam material de fora ou conseguiam material de fora. Tô mentindo? Eu faço scrapbook há mais de 10 anos. Eu aprendi já fora do país. Ou seja, enquanto eu estava no país, eu nem sabia que existia scrapbook com essa nomenclatura, com essas formalidades, não sabia. Pra gente é algo extremamente novo, porque quando eu vim, já quase ninguém sabia, enfim, há 10 anos. Agora que a gente está começando a entender o que é scrapbook e assim, muito devagarzinho. O que ela disse também no passado? Eu tenho aqui, obviamente, eu decupei todo o vídeo da moça, tá? Basicamente, ela disse que antigamente, então, havia-se essa comunidade, havia motivação, porque as pessoas motivavam umas às outras a fazerem, né, os crops, a se encontrarem. Havia muitas opções de materiais, muita novidade, né, no mundo do scrapbook. E eu posso dizer que, assim, eu trouxe algumas revistas de lá da África do Sul, que são da Austrália, e realmente, gente, tipo, a revista é impecável, assim, tem muita informação, muita propaganda de material bacana, muita empresa que, obviamente, já fechou de lá pra cá, mas um conteúdo impecável, até porque eu já falei algumas vezes, como eu aprendi na África do Sul, a África do Sul tem o scrapbook com muita influência da Austrália e da Inglaterra. E hoje em dia elas estão se vendo nesse lugar de que talvez o scrapbook esteja morrendo, ponto de interrogação. Na verdade ele não está morrendo, ele está mudando, tá? Já vamos deixar bem claro aqui que não tem clickbait, o scrapbook não está morrendo, ele está apenas mudando. E aí ela contou toda uma história que tem muito a ver com a nossa história, que o que aconteceu lá anos atrás a gente está vivendo agora. Vamos falar do passado aqui no Brasil. Então, quem fazia scrapbook conhecia de fora, poucas pessoas privilegiadas e tinham esse acesso a coisas estrangeiras, né, ou que viajavam. Ok. Com o tempo, algumas indústrias brasileiras começaram a desenvolver também suas coleções, seus papéis, e pouco a pouco foi desenvolvendo material
e trazendo para o nosso mercado. A tentativa também de popularizar ou de atingir um outro público. Contudo, nunca foi um material de fácil acesso no que diz respeito a valores, tá? Deixando bem claro que eu super entendo hoje em dia que realmente o scrapbook nunca foi um artesanato de massa, né? Ele nunca foi, talvez nunca seja. A gente teve um período muito bom na economia, o que fez com que muitas pessoas ascendessem, né, dentro da sua classe social. E aí sim a gente conseguiu conhecer um outro tipo de artesanato novo, diferente, que assim brilhava os olhos, porque é álbum de fotografia, então assim é muito bonito. O scrapbooking, ele é muito bonito. Ele, assim, quem vê, não tem uma pessoa que não brilha os olhos na hora que vê um álbum de scrapbook. Então começou-se a tornar um pouco mais acessível, ao mesmo tempo que algumas empresas começaram a nascer e apostar aí nesse mercado. Então a gente teve uma ascendência social e um crescimento das empresas, certo? O aparecimento das empresas. Então a gente começou a atingir pessoas que talvez nunca tivessem acesso, com uma diferença de que, assim, que eu entendo que lá fora dificilmente elas fazem scrapbook para venda. A gente sempre tenta fazer do artesanato uma renda extra, tirar ali algum valor financeiro dele, porque a gente ainda é um país, né, de terceiro mundo. Então, muitas pessoas também viram a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo. Só que não sabia mais ou menos, não sabia como. Nessa onda boa que a gente estava, muitas pessoas conseguiram adquirir material a um bom valor. Então, elas conseguiam fazer ali suas aulas. As lojas começaram também a oferecer muitos encontros, crops, aulas, né? Não eram valores absurdos cobrados para se fazer as aulas. As pessoas iam até os locais para fazer, para conhecer. Às vezes a outra pessoa que estava lá na loja, que foi para comprar um tipo de material, via que estava tendo aula, perguntava o que era, se interessava e começou a fazer. Então a gente começou a ter esse interesse. Toda essa oferta, então o interesse realmente aumentou nas pessoas e começou a atingir pessoas que possivelmente nunca pensaram que poderiam ter o scrapbook como hobby, e muitas pessoas se apaixonaram nisso. E a gente está falando ainda de um passado. Nesse passado, infelizmente aconteceu o fatídico caso da pandemia. E nosso scrapbook estava numa ascendência quando a gente ficou impossibilitada de se encontrar pessoalmente. Então, tudo isso que estava acontecendo de forma presencial, a gente teve que levar para o online. E uma coisa que ela diz, e eu concordo, é que enquanto havia esses encontros presenciais, foi se criando uma comunidade. Depois, quando a gente começou a ir para o online, essa comunidade foi sendo transportada. A gente levou para o online essas comunidades. O que aconteceu com a pandemia? Muitas empresas físicas fecharam, algumas delas foram para o online, algumas delas fecharam de vez, muitas outras empresas online apareceram, certo? Com esse crescimento de número de empresas online, e as pessoas estavam muito mais na rede social, com acesso, porque estávamos em casa, não tínhamos lazer, então o lazer era estar em constante acesso à internet. Muitas pessoas descobriram o artesanato como hobby, muitas pessoas descobriram o scrapbook como fonte de renda para vender suprimentos. Então houve uma enorme variedade de suprimentos à disposição das pessoas. As pessoas, por suas vezes, estavam, né, com psicológico não muito... Estava todo mundo meio abalado. A gente começou a comprar muito e comprar muito mais do que a gente conseguia fazer. Então, tem gente que fazia 4, 5 cursos e não dava conta de gastar o material, né? O que é diferente quando você estava num ritmo no passado, que você ia na aula, você comprava aquele material, você fazia a aula
e depois você levava para casa. E a gente brinca, scrapper acumula papel mesmo, mas era ali, a gente comprava o que estava no acesso ali daquela loja. Agora online você tinha acesso a uma infinidade de material, coisas que você sempre olhava e queria tudo. Ok, aí o que aconteceu? Os quartinhos começaram a ficar abarrotados, começamos a ficar sem espaço em casa, começamos a olhar aquele monte de material, tudo amontoado, e bate a frustração. Não vou conseguir, não vai mesmo. Gente, queria deixar aqui bem claro que você não vai conseguir dar conta e não vai conseguir nunca usar todos os seus papéis. E aí o que aconteceu? As pessoas frustradas resolveram parar. A vida foi voltando ao normal, a gente começou a poder sair novamente. E aí a gente começou a não ter mais o tempo disponível para fazer o scrapbook como a gente tinha antes. Não só não ter o tempo que a gente tinha, a gente queria sair. Então o valor que você gastava também com o seu scrapbook, você começou a querer gastar com restaurante, com viagens, porque é algo que estava reprimido ali há 2 anos. A gente teve essa ruptura com pessoas que foram, eu faço uma analogia, você está num trem, todo mundo abarrotou aqui e aos poucos algumas pessoas foram descendo desse trem e dentro desse vagão só ficaram as pessoas que realmente se apaixonaram e se encontraram ali para fazer o scrapbook, tanto pela recordação de memórias quanto pelo artesanato com papel em si. Muitas lojas fecharam porque não tinha mais demanda, porque muitas pessoas desceram do vagão, então não tinha mais para comprar, porque você só tinha as pessoas que sobraram no vagão. Só que as pessoas que sobraram no vagão têm um monte de material, então para quem você vai vender, né? Então assim, ficou difícil, muitas lojas então fecharam, muitas marcas pararam de produzir na quantidade que produziam, o que faz a gente chegar agora no presente. Em relação ao passado, tem uma coisinha também que eu esqueci de falar. A questão das comunidades. O que antes era físico, a gente transferiu para o online e as empresas conseguiram fazer a sua própria comunidade. Antes, as empresas precisavam das lojas e as lojas montavam a comunidade. Agora, a própria marca começou a criar a sua comunidade. Ficava mais difícil para as lojas que estão no online criar a sua própria comunidade a partir do momento que a própria marca tem a sua, né? Então, como consumidora, a pessoa pensa, eu vou ali ou vou ali? Vou na fonte? A pessoa vai na fonte. Com isso, aconteceram algumas coisas. A própria marca, vendo que a comunidade dela estava crescendo, começou a oferecer também, não só o material, como a aula. O que aconteceu foi que as scrappers independentes, que eram divulgadoras independentes também das marcas, porque as pessoas para dar aula de scrap precisam usar material. E para usar material, ela precisava usar o material que estava disponível ali na loja. Porém, quando a gente foi, transportada para esse mundo virtual e as lojas começaram a criar suas próprias comunidades, as scrappers se viram na necessidade de criar as suas próprias comunidades também. E aí, gente, se formou uma cadeia tão muito louca, vocês imaginam. As professoras atrás das alunas, que as próprias alunas faziam parte da comunidade das aulas, as próprias lojas querendo vender para essas alunas que já faziam parte da comunidade das lojas. Ou seja, não tinha como isso dar certo. E aí, colapsou, né? Colapsamos. E aí chegamos no momento presente. E como que a gente se encontra então hoje? No momento presente, as lojas estão fazendo de tudo para conseguir segurar e manter a sua comunidade. Muitas scrappers que eram independentes desistiram no meio do caminho. As scrappers que sobraram, que não desistiram também do caminho, não desceram no meio da viagem, também lutam para manter a sua comunidade, só que elas estão lutando para recrutar as mesmas pessoas que estão aqui. Então, há o quê? Uma circulação de pessoas que hoje faz a aula com uma scrapper, o ano que vem vai fazer com outra, o ano que vem vai fazer com outra e o ano que vem vai fazer com outra. Que essas pessoas
E essas pessoas que ainda gostam de fazer scrap, ainda permanecem e que fazem a roda girar, são as pessoas que gostam de fazer scrapbook. Só que isso não vai se sustentar a longo prazo, porque são as mesmas pessoas, são as professoras disputando as mesmas pessoas com as marcas que estão também disputando as mesmas pessoas. Ou seja, a gente está só em campo de disputa, a gente não está trabalhando junto para poder conseguir ampliar. Tá cada um fazendo o seu no seu cantinho, e aí a gente não consegue juntar as forças para poder chegar com tudo. Entende o que eu tô dizendo? Não sei se você concorda, essa é a minha visão, tá? Isso da relação empresa, loja online, professoras de scrap e consumidor final, alunos, é uma rede que tá bem bagunçadinha ali. E aí a gente tem a seguinte situação também no presente. Com um ateliê cheio de materiais, scrappers que fazem scrapbook há mais de 10 ou 20 anos e que são essas scrappers que fazem a roda girar, porque elas vêm fazendo ao longo dos anos, temos dois resultados aí. Um alto número de oportunidades de desapego, porque as pessoas estão cheias de material e precisam desafogar, precisam desapegar. Muitas promoções, porque as lojas precisam também fazer girar o seu estoque. E uma coisa importante, como a gente vai guardar tudo que a gente produz? Para quem a gente vai deixar? Com quem vai ficar? Quem vai querer ficar? E aí isso também é um fator que agora eu quero discorrer aqui com vocês. Isso sempre, pelo que eu vi do vídeo dela, isso sempre foi um questionamento entre as pessoas que fazem scrapbook. Até porque desde quando eu recebi aqui no meu estúdio um marido cuja mulher faleceu durante a pandemia e que ela fazia scrapbook, ele trouxe tudo para desapegar. Então assim, tinha potinho com recortinhos de furador que só fazia sentido para ela. Então assim, aquilo só tem valor para ela. O scrapbook que a gente faz tem um valor pra gente. Ninguém mais vai dar o mesmo valor que a gente dá pro que a gente faz. Ela vai falar, tá, minha filha falou que quer, não, vai ficar com tudo. Sim, mas a gente não sabe o futuro dela, onde que vai morar, se vai morar fora, se vai morar aqui, como é que vai carregar tudo? Eu já tenho um monte de álbuns enormes aqui, pesados. E aí a gente fala, como assim? Eu não me importo, porque realmente eu faço scrapbook não só para guardar memórias, como também como um artesanato, como um hobby de artesanato que eu preciso e que é importante para mim. Eu nunca joguei fora, assim, scrapbooks que eu nunca parei para analisar, e esses que eu não quero, mas a moça do vídeo falou que já chegou a jogar fora, porque o que ela ia fazer? Faz 20 anos que ela faz scrap. Como assim? Chega uma hora que não dá, né? Quem começa a fazer scrapbook depois começa a se perguntar, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí, gente, não tem uma resposta, né? Cada um sabe o que vai fazer com as coisas. Eu não vou obrigar ninguém a ficar com esse mundaréu de coisas que eu faço, porque tem um sentido para mim. Com certeza não tem o mesmo sentido para eles. Vocês vão falar, mas as fotos que você usa, nossa, mas gente, mas tá tudo no computador, tá tudo na nuvem, sabe? Foto por foto, tá tudo na nuvem. Eu só faço scrapbook daqueles momentos que para mim foram mais especiais, ou a foto que eu gostei mais. Então, assim, faz sentido para mim, né? Então, eu acho que não tem muito resposta, não. Porque tem gente que nem filho tem. E aí vai fazer o quê? Vai parar de fazer scrapbook porque se é uma coisa que gosta de fazer? A minha dica é continue fazendo. E não, assim, depois que a gente não estiver aqui, isso não vai ter a menor importância, sabe? Enquanto é importante para você, continua. Depois que a gente não estiver aqui, não tem importância. A gente não vai estar nem aí para saber o que vai ser feito, o que não vai. Não se importe. Faça o que é importante para você hoje. E aí a gente vai falar de futuro, né? Aí a gente precisa falar de futuro. Desde quando surgiu a câmera digital, o scrapbook teve uma mudança. Porque antigamente as fotos a gente imprimia muito mais, não muito mais, mas assim, como a gente tirava menos fotos, essas fotos eram muito importantes, então a gente imprimia porque a gente também tinha um número limitado ali, ou 36, ou 12, ou 24, ou 48 fotos que a gente podia tirar. Então
Então a gente mandava imprimir aquelas fotos, então você tinha material ali disponível para fazer o seu scrapbook. Quando surgiu a câmera digital, a gente já podia tirar muitos cliques para poder tirar uma foto boa para fazer scrapbook. Então a gente foi diminuindo essa quantidade de fotos. O surgimento da rede social, a rede social, inclusive, foi uma das coisas que substituíram o scrapbook digital. Porque as pessoas começaram a fazer o scrapbook digital, mas aí surgiu a rede social que já, por si só, você consegue colocar todas as suas fotos, separar por álbuns, por ano, e estão ali sem ocupar espaço, sem nada, né? Com as suas anotações, com os comentários de outras pessoas, então ali virou álbum de foto das pessoas. Lógico que eu, como scrapper, acho 1000 vezes mais legal você ver um álbum em mãos do que ficar passando o mouse. Mas para quem quer somente ter a recordação de olhar, ali tá bom, né? Então, assim, o jovem tem muito isso, que já nasceu com essa coisa da rede social, ele não faz ideia da importância que tem um álbum de fotografia pra gente, né? Para ele já tá ali na rede social, para que vai fazer um álbum? Sabe? Para que vai fazer um álbum físico? Com isso, você pode tá falando assim, nossa, Mônica, então o scrapbook tá morrendo, ninguém mais vai fazer scrapbook. Não necessariamente. A gente pode pensar numa transformação, numa mudança no jeito de fazer scrapbook, os formatos que a gente faz scrapbook. Principalmente porque se a gente olhar os gráficos de interesse pelo Google Trends, a gente vê que teve sim um aumento nos últimos anos em relação à procura pelo tema, né, também de scrapbook, no Google e pelo YouTube, principalmente pelo YouTube. Então houve sim e há ainda uma procura maior, mas há uma procura muito maior ainda por artesanato com papel, né? E no nosso caso aqui no Brasil, por encadernação. Então a gente que sobrou fazendo scrapbook, o que a gente pode fazer então, né? Fazer com que a roda gire novamente. Uma coisa que eu achei legal, que ela sugeriu pra gente, foi você apresentar o scrapbook para as pessoas que você convive, para suas amigas, pessoas do seu trabalho, para as pessoas, seus vizinhos, mostrar o que você faz, transmitir toda a paixão, tudo o que te envolve ali em fazer, passar isso para outras pessoas, né? Olha como que é legal fazer, olha a possibilidade que você tem de fazer, olha isso aqui, aquilo, você está procurando, tipo, tem sempre aquela pessoa que tá, às vezes, sem fazer nada de hobby. Hobby é tão importante pra gente, né? Enquanto ser humano, é muito importante. Então, cabe a nós fazer essa roda girar. A gente precisa encontrar jeitos de atingir público novo e o novo público. Que são as gerações mais novas, trazê-los para o mundo do manual um pouquinho mais, porque eles estão muito no digital, mas eu acho que vai surgir essa necessidade de se fazer uma atividade manual para compensar todo esse esforço online com que eles vão trabalhar. E tentar furar a bolha é a parte mais difícil, mas a gente teria que conseguir, né, de alguma maneira. Ainda não tenho as respostas, só trouxe aqui um panorama do que eu acho, né? Nem falei tudo porque, meu Deus, o vídeo ficaria gigantesco. E, obviamente, conto aí com o seu comentário, com a sua opinião, com muita educação, com muito respeito. Eu trouxe o tema, não estou falando especificamente nem de A, nem de B, nem de C. Estou falando da minha visão como um todo, porque é um tema que fica num burburinho e não sobe, e a gente precisa trazer a superfície. Na verdade, não preciso nada, né? Eu poderia ficar muito bem quieta no meu canto e não fazer, mas eu acho que é a mesma coisa na comunidade do autismo, por exemplo, que eu atuo bem pouco, mas que eu faço a minha parte na minha própria página, né? Quando eu tenho um filho autista, eu falo sobre autismo. Se no scrapbook, eu tenho que falar sobre o scrapbook. Então, quando ele me faz bem e também quando ele me traz algumas preocupações. E é isso que eu estou fazendo. Não esquece de se inscrever, então, aqui no canal, dar aquela curtida, compartilha com suas amigas e até a próxima.